Irmãos, em primeiro lugar, nós repudiamos essas manifestações violentas, é claro. Nós sabemos, isso não é necessário ser muito inteligente para perceber que pessoas que fazem essas coisas, atacam pessoas na rua, invadem lojas, quebram tudo, arrebentam tudo, saqueiam comércios, lojas, tudo mais. Nós sabemos claramente que essas pessoas, elas estão apenas usando de um pretexto. São ladrões, são pessoas violentas, são assassinos e ladrões, são agressores violentos, são pessoas que têm deleite nisso, na agressividade, na violência, e são ladrões também, pessoas que têm prazer em roubar os outros e que usam de uma causa nobre, de um protesto nobre, de um pretexto nobre para fazer essas coisas. Então nós não apoiamos, é claro, de forma nenhuma isso, e isso não significa que nós apoiamos a morte de pessoas negras ou amarelas ou vermelhas ou de qualquer outra cor, absolutamente. Mas sabemos que apoiar esse tipo de coisa e dizer que esse tipo de coisa é algo certo, que isso é algo que deve ser feito mesmo, as pessoas saírem à rua e quebrarem tudo, isso vai absolutamente contra qualquer noção cristã, a mais elementar, a mais básica de todas. Nós não aprovamos isso. Isso é apenas um pretexto para pessoas perversas do pior tipo, gente do pior tipo, assassinos e ladrões, que usam de um discurso bonito de proteção da justiça e da vida para fazer exatamente o contrário, para atacar a vida e praticar a injustiça. Então nós somos crentes, nós não nos deixamos levar por essas sutilezas, por esses discursos falsos de pessoas que são pessoas da pior espécie. E eu devo dizer também algo importante aqui. Nós, como cristãos, nós repudiamos o racismo com todas as nossas forças. Todas as nossas forças. As notícias que nós recebemos dos detalhes acerca da morte daquele moço nos Estados Unidos, aquele moço negro nos Estados Unidos, a notícia que nós recebemos sobre os detalhes da morte, aquilo é algo inaceitável. É algo brutal, é algo covarde, é algo que jamais, em hipótese alguma, poderia ter acontecido. Jamais. E qualquer forma de violência racial, qualquer forma de racismo deve ser rejeitada por nós com todas as nossas forças. Por quê? Não é por causa de uma concepção política, não é por causa de alguma ideologia qualquer, nós não ligamos para isso. Nós não estamos comprometidos com ideologias humanas por aí afora, seja de esquerda, de direita. O nosso comprometimento com essas coisas não existe. O nosso comprometimento é com a palavra de Deus. E eu não estou falando isso aqui para ser político e ter um discurso bonitinho para todo mundo aplaudir. Não, pouco me importa com o que o mundo lá fora pensa. O que estou dizendo aqui é que nós não devemos ser racistas por razões doutrinárias e teológicas. A Bíblia fala, o livro de Atos destaca que de uma pessoa só, Deus fez toda a raça humana. Isso significa que por meio de Adão e conhecendo o livro de Gênesis que temos estudado, também por meio de Noé, todos nós somos parentes, todos nós somos irmãos, todos nós. Independentemente dos nossos traços, das nossas distinções físicas ou raciais, como costumam dizer aí, como cor de pele, se os olhinhos são puxados ou não, cor de cabelo, altura, nada disso importa para nós. Todos nós descendemos de um só, que é Adão. O Senhor Deus fez um homem e colocou nele um potencial genético capaz de produzir todas as raças que há no mundo. De forma que nós somos parentes, todos somos biologicamente irmãos. Nós não somos espiritualmente irmãos de todos os homens. Para sermos irmãos de alguém, essa pessoa tem que crer em Cristo. Porque todos que creem em Cristo são filhos de Deus e então nós somos irmãos dessas pessoas que creem em Cristo, no ponto de vista espiritual. Mas do ponto de vista biológico, físico, nós somos irmãos de todos os homens. Todos. De todas as tribos, raças, línguas e nações. Todos. Nós somos irmãos por meio de Adão.
Deus fez de um só toda a raça humana. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, somos parentes uns dos outros. Importante notar também que a Bíblia fala que o ser humano, independentemente de qualquer distinção física ou social, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Isso significa que nós partilhamos de uma personalidade, os seres humanos, só os seres humanos. Os seres humanos partilham, eles participam, eles detêm, a eles foi dada uma personalidade e uma personalidade teomórfica, no mesmo formato que a personalidade de Deus. E isso, o fato de termos essa personalidade teomórfica que se manifesta em estrutura, temos uma alma além de um corpo, em domínio, nós controlamos a criação, e em relacionamento nós nos relacionamos de maneira pessoal uns com os outros. Os animais não fazem isso, nós podemos fazer isso de modo pessoal. Isso tudo nos eleva a uma condição de dignidade muito alta, muito elevada. E é nisso que consiste a dignidade de todo ser humano. Todo ser humano, se ele é um velhinho ali, vivendo seus últimos momentos ali num hospital, ele tem dignidade. Ele não interessa se ele serve para algum serviço ou não, ele continua detendo essa personalidade teomórfica. Ele é a imagem e semelhança de Deus, deve ser respeitado, protegido e amado. Uma criança dentro do ventre da mãe, ela é imagem e semelhança de Deus. Ela detém já essa personalidade teomórfica que Deus embute nela ali. E ela tem dignidade, tem que ser protegida. Nós somos contra o aborto. As pessoas das mais diversas realidades, pobres, pessoas humildes, pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem nem mesmo se expressar, não têm acesso a nada. São pessoas que vivem na miséria. Essas pessoas são imagem e semelhança de Deus. Elas merecem respeito, elas merecem ser amadas, elas merecem ser protegidas, porque detém essa personalidade teomórfica que se manifesta nos termos que eu falei. Então, nós temos que rejeitar plenamente, totalmente qualquer noção de racismo, seja o racismo tradicional aí de brancos contra negros, seja o racismo reverso, como dizem, que existe também, eu já fui vítima disso, de negros contra brancos. Temos que rejeitar tudo isso, especialmente nós que somos crentes. A Bíblia diz que em Cristo, aí falando especificamente da igreja, dos salvos, a Bíblia diz que em Cristo não há judeu nem grego, não há distinções raciais, mas todos são unidos num só corpo, somos um só no Senhor. Então, nós não podemos permitir o racismo nem fora e muito, muito menos dentro da igreja. Nós não podemos permitir isso. E não por razões políticas, para o pastor falar bonitinho para todo mundo lá fora aplaudir. Não, já disse, o que o pessoal lá fora pensa, pouco me importa, não me interessa. Não quero aplauso de gente lá de fora. Estou dizendo essas coisas por razões doutrinárias, teológicas, bíblicas, e é assim que temos que agir.